A nossa viagem pelas estradas do sul de Espanha continua. Agora estávamos a chegar à divisão entre as águas do Atlântico e do Mediterrâneo. Venham connosco, façam-nos companhia em mais este vídeo. Estávamos na cidade de Tarifa e a opção para estacionar a autocaravana foi uma área de serviço que existe mesmo no centro urbano. Na visita à cidade, somos imediatamente surpreendidos pelo seu castelo. Havemos de voltar a ele mais tarde. Agora, iríamos à oficina de turismo para obter informações de como visitar esta cidade de Tarifa. Esta cidade recebeu o seu nome de um comandante morisco do século VIII, Tarif Ben Maluk, que aí desembarcou e ocupou com as suas forças. Ainda restam algumas muralhas desse tempo e aqui nesta porta que vamos entrar agora, à esquerda está um Cristo muito estranho, reparem bem. Curioso, nunca tínhamos visto os pelos públicos de Cristo. Mas continuemos o passeio pelas suas calhas que nos fazem lembrar as cidades do Norte de África e os pátios da Andaluzia, que tantas vezes, as culturas vão se misturando. É por isso que é bom viajar e também apreciar os pôres do sol, como foi no final deste dia. O dia amanheceu com mais um azul intenso no céu e com várias autocaravanas estacionadas à volta da área de serviço. Por Tarifa não há problemas de estacionamento. Nós agora vamos visitar o castelo. Tínhamos marcado uma visita guiada. Este castelo, uma antiga fortaleza árabe, onde teve lugar um triste episódio. Em 1292, estando encarregado da defesa do castelo Gusmão El Bueno, os árabes ameaçaram com matar o seu filho que estava refém. E ele, do cimo da fortaleza, lançou-lhes o punhal, mostrando bem qual seria a sua resposta. Entregar a Praça Forte Tarifa? Nunca. Sabia que se rendesse, toda a população seria chacinada. Por isso, ofereceu a vida do seu filho. Por isso também lhe chamam El Bueno. Uma história triste, mas de grande coragem. Continuámos o dia, deambulando pelas suas ruas e apreciando as praias. Olha, mais uma autocaravana estacionada ali ao fundo. De facto, em Tarifa não há problemas para estacionar autocaravanas. E os pôres do sol sempre bonitos. Mais um pretexto para uma bebida ao fim de tarde. Sinto-me quase como o Moisés, que dividiu as águas para o povo eleito poder passar. Eu aqui não divido as águas, mas estou na divisão das águas entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Do meu lado esquerdo tenho o Mediterrâneo, do lado direito tenho o Atlântico. Nós estamos na divisão dos dois oceanos. Está aqui uma ventania que não se pode. Isto em Tarifa levantou o levante e quando está o levante é muito difícil, quase tenho que me agarrar para não ser levado pelo vento. Agora ali à frente temos a Ilha das Palomas, que é uma ilha que já foi um forte para fazer proteção da entrada do Estreito de Gibraltar. Agora é um centro de para refugiados, daqueles indivíduos que ali a fundo, a 14 km, estamos a 14 km da costa africana, se metem nos barcos e tentam chegar ao sonho europeu. Também há quem chama Tarifa a capital do kitesurf. Reparem nas manobras que se podem ver aqui junto à linha de praia. Fantástico. A elevação que eles atingem. É impressionante. Tarifa e a divisão das águas do Atlântico e do Mediterrâneo. Mais um calo a visitar nas vossas viagens. E a nossa estadia nesta cidade terminaria com um passeio noturno. Nunca abdicamos de um passeio noturno pelas cidades que visitamos. É algo que gostamos de fazer e nunca sentimos problemas nem insegurança ou quaisquer outros por causa disso. Agora estava na altura de regressar à autocaravana para um merecido descanso. No dia seguinte a viagem continuaria. Agora que a companhia das águas do Mediterrâneo, o Atlântico já tinha ficado para trás. Pouco depois chegávamos ao nosso destino. Estamos na cidade de Málaga, mais propriamente na área para autocaravanas Málaga Beach, situada junto ao mar e a 12 km mais ou menos do centro de Málaga. Esta área de serviço oferece condições muito agradáveis para uma estadia.
Uma boa recepção, com todas as informações que se queiram obter, e pouco depois, num pequeno passeio a pé de 300 metros, chegávamos à paragem do autocarro, do bus, que iríamos tomar na direção da cidade de Málaga. Para apanharmos o autocarro para Málaga é a linha M160. Estamos aqui na paragem que fica ao pé da farmácia, é muito fácil de encontrar. E curiosamente chegou aqui uma senhora que começou a conversar connosco, a contar-nos uma história muito grande. Nós não fazemos a mínima ideia do que é que ela está a conversar, mas não deixa de ser curioso. €1,70 e 20 minutos depois estávamos no centro de Málaga. Não tem que se preocupar, a paragem onde devem descer é a última. Mas o que se passa por aqui? Isto faz-nos lembrar Sevilha, a Semana Santa. Irá haver uma manifestação religiosa, uma procissão? Vamos ver. A procissão magna da comemoração dos 100 anos das confrarias. Estas imagens são sempre impressionantes, independentemente do que possamos ter como ideia sobre o que são as religiões. Vou-vos deixar sem comentários para ficarem apenas com as imagens do som ambiente. Fantásticas imagens estas. O dia estava a terminar. Amanhã será um novo dia e novas considerações sobre a vida. Eu sei que todos nós vivemos um pouco na ilusão. Eu, por exemplo, imaginava que a minha, que era grande. Nunca houve grande razão para que houvesse reclamações e tudo corria bem. Eu sei que muitos vão dizer, o tamanho não interessa. Alguns até vão, eu gosto de pequena, porque pequena é mais fácil de meter. Outros dirão, não, para mim tem que ser em grande, quanto maior melhor. Cada um de nós vai ter uma ideia sobre o assunto. Como eu tinha dito, reclamações não tinha havido muitas. O que é que tu achas, Cristina? Bem, eu acho que o tamanho para aquilo que nós queremos está bom, não é? De facto é verdade, se for muito grande, às vezes é difícil de meter em alguns locais.
Por isso é que eu hoje de manhã, quando acordei, olhei aqui para o lado, fiquei espantado. Pensava que era grande, então estes estão aqui ao lado. Olhem para o tamanho destas. Vamos continuar por Málaga. Venham na nossa companhia. Subscrevam o nosso canal do YouTube.